Bom, começando mais uma aula aí, né? Gostaria de desejar boa noite aos senhores e senhoras, né? Quem quiser tirar algumas dúvidas aí, fica à vontade. Eu vou dar alguns avisos aqui, certo? Primeiro que eu tô com o calendário aberto aqui e hoje é dia 14, né? Então a gente tem aula de hoje. Vou finalizar o assunto do primeiro estágio agora, nessa aula de hoje, certo? Dia 16, que é quinta-feira, eu vou fazer uma aula de exercício com vocês, certo? Dia 21, semana que vem, que é uma semana, é feriado. Alguém sabe o que é o feriado? Tiradentes. Exato, certo? Então, terça-feira, dia 21, feriado de Tiradentes. E dia 23 é nossa aula de revisão, tá certo? Como a gente já tem muito assunto, eu acho melhor encerrar por aqui e fazer essa atividade hoje, aliás, quinta-feira. Na quinta-feira da semana que vem a gente faz a revisão. E nossa prova, ela tá datada para o dia 28 de abril, que é no caso daqui a 15 dias. A gente entrando aí desses avisos, né? Primeiro aviso que eu falei, acho que terça-feira da semana passada, né? Que dia quinta-feira, no caso, foi Semana Santa. Que nossa prova ela vai ser online, né? Então todo mundo já está sabendo, certo? Vocês já foram avisados em relação a isso. E as provas serão entre 22 e 28, como eu também já tenho falado, certo? Se confirmar a previsão que a gente estava imaginando. E como é que vai ser, né? Os professores eles foram autorizados a fazerem a prova de maneira flexível. Então, cada professor adotou a maneira mais conveniente para si, para os alunos, certo? Que se tornaria melhor que esse processo fosse realizado. Vários professores vão adotar a prova pelo Blackboard, certo? O Blackboard ele tem uma opção lá para a gente que é professor de você elaborar uma prova com questões que você tanto pode escrever, certo? Tipo um formulário do Google, quanto você pode marcar e quando você marca ele dá o gabarito automaticamente. Só que eu achei, não é porque é o Blackboard, mas só que eu achei que fazer uma prova nesse formato é muito arriscado em relação à logística. O que é que significa isso? O sistema ele pode ficar offline, vocês podem cair no momento, alguém ficar sem internet, certo? Existe um leque de variáveis aí, de situações que, não sendo pessimista, né, sendo precavido, certo? Elas podem acontecer e inviabilizar a nossa avaliação. Outros professores adotaram um projeto, né? Como é uma disciplina muito teórica, não tem tanta prática, né? Porque o programa dela é mais teórico, então o projeto fica inviável, certo? E eu resolvi adotar a prova convencional. Mas como é que vai funcionar a nossa prova convencional? Acredito que até na própria aula da semana passada eu expliquei. Lá na sala virtual de vocês, de inteligência artificial, existem lá duas abas, certo? Tem uma aba lá, que é uma aba chamada Nova Rubrica, que vocês podem abrir essa aba Nova Rubrica e lá vai ter o peso de cada avaliação para a composição da nota, certo? Então, a nota da gente primeiro estágio, ela vale 5. E a prova, se eu não me engano, acho que vale 2. Deixa eu abrir aqui rapidinho. As listas de exercício, elas vão valer 1 ponto, certo? E a participação da turma aqui na sala de aula, a presença, vale 2 pontos, é isso mesmo. Tô com o PDF aberto aqui. Então, eu não estou fazendo uma chamada oficial, né? Mas eu estou printando as telas desde as primeiras lives que eu tenho feito. Desde aquela nossa live, primeira live dia 17 de março até hoje. Eu já tenho mais de 120 prints de aula, certo? E quando passar a prova, eu vou fazer um levantamento, digamos assim, parcial, de quem teve e de quem não teve em cada data. Eu tenho como sumarizar isso aí, certo? E a partir daí eu vou ponderar, eu vou classificar uma avaliação por live dentro desses 2 pontos. E toda essa avaliação, entre aspas, teórica, né? Teórica não, essa avaliação participativa, ela vai ser passada para vocês, tá certo? Então vou deixar isso de uma maneira bem intuitiva, para que todo mundo tenha essa noção geral de quem veio e quem não veio naquele dado determinado momento. A prova, eu adotei uma prova, como eu falei, convencional, certo? Como é que vai funcionar? Dentro também da sala de aula, tem uma aba lá que eu já criei também, chamada Prova Primeiro Estágio Online. Então, quem já puder dar uma lida nisso aí, certo? Eu sei que a prova está longe ainda, mas quem já puder dar uma lida nisso aí, nas informações que eu botei lá dentro, é importante. Dentro dessa aba, tem 3 itens. Tem esse primeiro item que eu vou colar aí agora, para quem quiser acessar, certo? Tem um link que eu acabei de colar aí. Que esse link, na verdade, ele é um conjunto de instruções que eu estou recomendando, estou orientando, para que vocês leiam com calma, certo? Vocês sigam. Então,
apesar de ser uma prova normal, entre aspas, né, convencional, tem uma série de regras que todos vão ter que obedecer para que a prova seja válida, certo? Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou adiantar só algumas. Por exemplo, né, a prova ela vai ser realizada durante o dia 28, certo? Então, os professores também puderam ou de fazer no horário da aula, ou de fazer durante o intervalo de tempo. Eu acho inviável todo mundo ter 2 horas para fazer uma prova rápido e mandar pelo computador, certo? Porque, enfim, quebrou o processo da gente de aprendizagem que a gente já vinha rodando, né, presencial. E foi o que eu pensei. Eu vou dar aí praticamente quase que quase que 15 horas de disponibilidade para que vocês façam a prova, certo? Se vocês abrirem esse link, vocês vão ver aí que dia 28, certo? Que é a nossa data do calendário, que também já está lá na sala do virtual, tem uma aba também do calendário. Eu vou disponibilizar o PDF da prova. A prova ela vai ter 10 questões, misturadas questões discursivas e objetivas, certo? Normalmente, logicamente vai ser com consulta, né? Não tem como eu fazer esse controle, então vocês podem consultar, não tem problema não, certo? Eu vou disponibilizar o PDF da prova às 6 horas da manhã do dia 28, certo? E vou remover o PDF da prova do Blackboard às 23 horas, ou seja, 11 da noite do mesmo dia. Então vocês têm dia 28, entre as 6 da manhã e 11 da noite, para fazer o download da prova. Após as 23 horas, a prova ela vai ser removida do Blackboard. O envio do gabarito da prova, ele também vai ser poder ser enviado nesse prazo. Então, vocês vão ter a partir de 6 da manhã, né, mas ninguém vai conseguir fazer a prova na mesma hora que vai fazer o download, até a meia-noite do mesmo dia, certo? Então, por que eu estou falando isso? Para ficar gravado em aula. Como a aula está sendo gravada, então está registrado que eu expliquei a prova e estou disponibilizando as instruções para que depois ninguém venha reclamar, certo? Então, a prova, a rubrica, as instruções, todos os critérios de avaliação já estão sendo apresentados durante a aula, que é o que eu faria normalmente na aula normal, na aula presencial, certo? Então, vocês vão ter o dia 28, das 6 às 23 para fazer o download da prova, e das 6 à meia-noite para fazer o depósito do gabarito, certo? Como a turma é grande, eu acho melhor explicar mais algumas coisas. Outra coisa, como é uma prova teórica, não é uma prova prática, então vocês podem fazer a prova, responder a prova das duas formas. Ou vocês podem responder de maneira manuscrita, tradicional, certo? Vocês podem pegar uma folha de A4, ofício, uma folha de caderno, que vocês estão acostumados. Pode responder à mão sem nenhum problema, certo? A única condição que eu boto nas instruções é que vocês respondam de caneta preta ou azul. Quem responder manuscrito, ao final da prova, né, quando concluir, certo? Assina o nome nas folhas de resposta, certo? Do papel. E quando terminar de assinar esse nome em cada folha de resposta, digitaliza. É terminantemente proibido enviar foto, certo? Ah, professor, mas a lista de exercício eu mandei a foto. A lista de exercício não tem problema, certo? Mas a prova ela é um documento. Então você vai mandar as respostas em um formato de documento. Nesse caso, vai ser digitalizado. Então, não serão aceitas respostas enviadas por foto. Nenhuma resposta de nenhuma prova pode ser enviada por foto, certo? Você vai, novamente, para finalizar, responder manuscrito, quem quiser, certo? Deixa eu só finalizar o raciocínio para não esquecer, viu, da Cláudia? Só um minuto. Então, vocês vão responder, quem quiser, quem optar para responder manuscrito, assina a folha de resposta de caneta, digitalize e gera um PDF da folha de resposta. Lá dentro da aba da prova também vai ter um link para vocês fazerem o envio. Então, eu recomendo também vocês acessarem a sala, certo? O formato do arquivo que você vai mandar é PDF. Então, só vou aceitar também, está dentro das instruções, respostas que sejam digitalizadas e enviadas em formato PDF. Quem quiser fazer a prova digitada, né? Ah, não quero fazer na mão, quero fazer digitado. Beleza. Abre um doc online, abre um Word, abre Office, abre qualquer outra ferramenta Office. Digita as respostas e no final, certo? Manda a resposta também no formato PDF, certo? Então, eu não vou aceitar nenhuma resposta que não seja em PDF, certo? E todas essas regras vão estar estritamente claras. Então, as respostas discursivas que estiverem integralmente iguais, as questões serão anuladas. Ou seja,
sei lá, você pegou, respondeu e mandou para o seu colega, certo? Eu vou ler as questões, certo? Eu vou ler uma por uma de todas as provas de todo mundo. Então, a questão que eu ver que está igual, discursiva, ela vai ser anulada, certo? Se todas as questões discursivas das provas que eu identificar estiverem iguais, as provas estarão anuladas também. Ou seja, todo mundo vai receber zero quem copiou todas as respostas discursivas iguais, certo? Ah, mas o objetivo vai ter que ser igual, logicamente, porque você só vai ter um gabarito naquela questão, certo? Aí, antes de vocês começarem a fazer as perguntas, para não perder o raciocínio, então vocês vão ter um prazo aí também para que eu entregue a nota, que eu também falo nas instruções, certo? Está descrito lá no documento. E vocês só podem fazer reclamações quando eu postar a nota até 7 dias após a divulgação. Então, após essa divulgação, passou os 7 dias, eu lanço no acadêmico e tchau. Morreu Maria Preá, que me diz o Matuto, certo? Então, o último favor que eu peço a vocês, né? Que eu peço muito que vocês tentem respeitar isso que eu vou pedir. É único e exclusivamente que, primeiro, vocês não compartilhem a prova, o PDF prova, externo, certo? Por quê? Porque a prova é um documento da gente. Só quem pode ter acesso a essa prova são os profissionais da instituição que podem ter acesso e os alunos que vão fazer a prova. Eu botei vários avisos na prova para que ninguém compartilhe o PDF da prova, certo? Não torne ele público, não publique em rede social, não tire fotos e deixe exposto sua prova, certo? E não mande para ninguém que não seja, ou para mim ou para qualquer outro profissional da instituição. A mesma coisa, certo? É esse link aí em que vocês vão fazer o download das instruções. Então, são dois documentos que vocês têm acesso que são internos, né? Acho que quem trabalha em empresa, vários de vocês trabalham nas empresas e a gente geralmente está acostumado a receber e-mail. E lá no e-mail, lá abaixo do e-mail, tem uma notificação dizendo para que ela tenha uma circulação interna, certo? Então, como eu estou falando, a prova é um documento interno de avaliação de vocês e ela não pode ser publicizada, certo? Não a torna externa. Ah, mas o professor é muito cheio de frescura, porque o professor fulano não está nem aí para isso. Cada professor tem suas medidas, digamos assim, preventivas, certo? Quanto ao processo de avaliação. Então, nesse aspecto, eu sou muito criterioso. Porque eu acho que documento interno da gente não é para estar circulando em rede social e sendo exposto, não. Certo? Tem outras instruções lá que eu não vou falar. Vocês vão ler no documento. A única fonte de envio do gabarito vai ser via Blackboard. Não vou aceitar nem outra fonte de envio do gabarito. E-mail, WhatsApp, Skype, Gmail, Outlook, nada. Né? Certo? Nada. O gabarito vai ter que ser enviado único e exclusivamente pelo Blackboard, porque é a nossa ferramenta institucional que vai provar que você enviou a resposta da prova. Certo? Então, o que é que prova que você fez? Você envia no gabarito dentro do prazo. Passou o prazo de envio do gabarito, a prova automaticamente vai estar zerada. Então, quem mandar, a prova no caso vai ser de 28, vai ser na terça. Quem mandar na quarta, automaticamente tira zero na prova. Certo? Então, as instruções estão dadas, os avisos estão dados em sala de aula agora, certo? A aula está sendo gravada, então eu estou comunicando para que depois ninguém venha reclamar, certo? Enfim, gerar qualquer problema em relação a isso aí. Aí quem quiser fazer pergunta agora, fale, da Cláudio. Vai falar não? Aí quem está perguntando é Pajé, né? Preciso fazer em particular o quê? A prova? Fazer ou falar, você está falando? Então espera terminar a aula, certo? Aí você pergunta aí, tá joia? E Pajé sim, é sobre a prova, certo? Então vocês entrem aí na sala virtual, certo? Que já está disponível o conjunto de instruções lá. Tá joia? Então, estamos em 36 agora, 35 alunos, né? Mais algum dos senhores tem alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer fazer pergunta? Tem alguém fazendo uma pergunta aí? Deixa eu olhar aí. Só um minuto, deixa eu só printar mais uma vez a tela aqui, certo? Eu vi que chegou um monte de gente. Vamos lá.
Igor está perguntando, Hugo, eu estava com problemas para conseguir assistir a aula. Como eu faço para ver isso com você? João tá aí na sala, tá? Ícaro, eu não me recordo exatamente qual é a aula, mas teve uma aula dessas aí que João estava replicando a partir do Discord, né? Se eu não me engano, é o nome da aplicação. E o que a gente pode fazer é isso aí, cara. Você falar com alguém, certo? Se não incomodar João, né? João já fez isso uma vez. A gente pode fazer esse recompartilhamento de aula, entendeu? Então, João captura a tela dele a partir do aplicativo. E ele cola o link aí, certo? No chat. Quem tiver dificuldade de acesso, assiste por esse link alternativo que o João tá falando. Eu acho que é a forma mais simples de você assistir a aula síncrona, né? Que é a aula em tempo real. Aí o Pajé tá perguntando. Ei, professor, a presença está sendo feita como no print exato. Eu tô adotando esse mecanismo aí, viu, Pajé? Porque a gente não foi notificado oficialmente de realização de frequência, entendeu? O processo está rodando, alguns professores estão fazendo via sistema, mas eu também não acho confiável, porque alguns alunos estão tendo problemas. O cara está na sala, às vezes o professor realiza a chamada, ele não consta na chamada, entendeu? Então, a cadê não está aparecendo. Aí a gente vai ter que ver com a coordenação de curso. Então, Ideal Claudio, tu vai ter que falar com algum colega teu aí para fazer o mesmo processo. Aí eu printo a aula em dois momentos. Printo a aula no começo, printo a aula no fim, certo? Printo a tela. Que essa mesma imagem que vocês estão tendo aí da listinha de todo mundo aí. E vou salvando. Quando eu terminar as provas, que eu vou fazer um levantamento das presenças, certo? Um levantamento parcial. Então não vou garantir que todos os nomes estejam ali. Na pior das hipóteses, eu vou atrás do log da ferramenta para a gente ter esse acesso, certo? Eu acho que no mais é isso aí. Se mais alguém tiver alguma pergunta, acho que não, né? Então, só para finalizar, certo? Hoje é 14, eu vou encerrar o assunto. O nosso assunto vai ser pequeno. Não vou encerrar. A gente não vai ver tudo de busca, né? Quinta-feira agora eu vou fazer uma lista de exercícios, certo? Para quem quiser participar também. Terça-feira, que é dia 21, é feriado. E dia 23 é a nossa aula de revisão, que é quinta-feira da semana que vem. E dia 28 é a nossa prova, tá certo? Sim, o último aviso que eu esqueci de falar, a prova ela vai ser offline, né? Então vocês vão poder fazer durante todo o dia 28. No horário da aula de vocês, que é esse horário que a gente está agora, eu vou ficar online para tirar dúvidas em relação à resolução da prova, certo? Elivelto, vai ser plantão de dúvidas, cara. Vai ser dúvidas. Porque o exercício que eu vou passar quinta agora já vai dar uma boa ajuda de revisão, entendeu? Já passei uns 20 dias atrás, né? E algumas pessoas participaram, outras não. Então, vai ser uma lista de exercícios para resolver, já revisando. E na aula de quinta-feira da semana que vem vai ser dúvidas, certo? Então, dia 28 eu vou estar online nesse horário que nós teríamos a aula, certo? Para tirar dúvidas em relação à resolução da prova, não sobre as questões da prova. Então, quem tiver aí no apagar das luzes aí perto do esgotamento da meia-noite, né? Para resolver a prova, certo? Então, eu vou estar online. Quem precisar, entra na sala, me pergunta alguma coisa. E vai ser meu contato mais direto com vocês aí, certo? Para quem começou a prova de dia. Mas se alertem aí nas instruções que eu já falei, né? Não vou repetir mais, que vocês precisam seguir, certo? Então, cautela aí, prudência também na provinha que vocês vão fazer, certo? Eu também fui, de certa forma, estratégico. Então, baixei a rubrica da prova para a prova valer menos do que as outras, na verdade. Igual ou menos, na verdade, certo? Que a gente pode trabalhar. Então, no caso, a prova ela vai valer o mesmo valor da participação que a gente tem na participação na sala de aula. E mesmo assim, ela vai estar dividida por questões discursivas, certo? Então, cada um vai ter que só fazer sua prova. Doa quem doer aí. Mais algum aí, eu posso tocar aqui o assunto para frente. Emanuel, quer falar alguma coisa? Não, tudo em ordem. Pode continuar. Beleza. Então, para a gente finalizar o assunto, certo? Eu vou dar uma esticada aqui em resolução de problemas e busca, até mais ou menos umas 9h30, certo? 15 minutinhos de aula encerra e a gente finaliza o nosso primeiro estágio. Eu já tinha falado nas aulas anteriores em relação à introdução às linguagens simbólicas, né? Eu tinha falado que a IA
ela tem com duas, digamos assim, abordagens relacionadas à resolução de problemas. Tanto a resolução de problemas é uma abordagem a partir de um IA mais simbólica, né? Ou um IA que ela é reativa, certo? Ou um IA conexionista, que é aquela IA que usa como princípio a cognição. Eu tinha falado também que quando a gente utiliza a questão simbólica, né? A representação dos signos, que são os símbolos, eles têm aspectos muito importantes, certo? Entendendo ou se entendendo que o processo de representação de dado fenômeno ele é natural para a maioria das pessoas, né? Então a gente observa, a partir daquele momento a gente representa e com aquela representação a gente tem aquela visão, certo? E na abordagem conexionista esse processo é um pouco diferente, porque mesmo que a gente use características simbólicas, ou características de símbolos, a percepção, né, digamos, ela é seguida, tem gente entrando na sala que fazia tempo que eu tinha visto. Eita, menino, o que é que um ponto não faz, né? E essa representação conexionista, ela também é importante para entender, né, ou para direcionar esses aspectos pela qual a gente já tinha falado, né? Então, como está no slide aí, certo? Os símbolos, as linguagens simbólicas, eles funcionam como abstração, como representação, como a gente já tinha falado, certo? E eles também delimitam ou buscam a aplicação abrangente do conhecimento para uma visão mais conexionista. Então, lembre-se que IA conexionista é aquela IA que ela está mais focada para os agentes inteligentes cognitivos, certo? E a simbólica ela é mais aplicável para os agentes inteligentes reativos. Então, a gente vai ter que ter esse processo aí. E, de certa forma, muitas teorias surgiram, certo? Ao longo dos últimos anos, né? Então, enfim, hoje a gente tem resolução de problemas em esferas tanto cognitivas, né, quanto reativas. Teve até alguns de vocês aí que perguntaram, não sei se foi um carro, não sei exatamente qual foi o exemplo do artefato, né, que se era considerado, acho que um agente cognitivo, não sei se foi visão computacional, teve alguém que perguntou alguma coisa aí, em uma aula dessas aí. E era basicamente essa resposta que está nesse slide aqui, certo? Considerando aí, por você adotando ou considerando aspectos que sejam estruturais, comportamentais, quaisquer outras esferas, certo? Então a gente pode considerar como sendo, sim, certo? Algo que vai ser importante para que vocês adotem, certo? Então, enfim, esse processo é um processo que ele é muito dependente da maneira que a gente enxerga essa visão aí. Deixa eu só ver uma mensagem que chegou aqui agora. Então, essa visão de conexionismo e reativismo para a inteligência artificial é muito importante. Então, continuando aí, certo? Rapidinho. Então, aí tem um mapa conceitual, né, que faz justamente esse comparativo aí para as duas abordagens. Seja a IA no foco mais para o paradigma simbólico, perdão, ou para um paradigma conexionista, né? Então, se vocês lerem aí comigo essa imagem aí, acho que o mouse vocês veem aí, né, o cursor. Então, a IA é abordada de duas formas, né, para a perspectiva de resolução de problemas. Um paradigma simbólico, certo? Ele desconsidera um modelo do cérebro, certo? Então, quando a gente fala de cérebro no sentido de arquitetura mental, certo? Então, o símbolo ele é muito limitado, ele é muito restrito, né? A comunicação e a interação são os dois principais focos que o paradigma simbólico ele foca, ele busca. Já o conexionista, ele se baseia na estrutura funcional do cérebro, certo? Então, a própria cognição, o sensoriamento, ele está muito atrelado a essa questão intrínseca do ser humano. Então, esse processo ele já é um pouco diferente do paradigma simbólico. E deu claro levantar a mão novo aí. Fala, cara. Quer perguntar alguma coisa? Ou não? Não? Vai passar a aula com a mão levantada aí. Beleza. Era na turma de vocês que tinha um aluno que só assistia aula em pé? Acho que não, né? Tem uma turma que eu dei aula um tempo desse aí. Tem um cara que assistia aula em pé que eu tinha medo. O cara ficava lá atrás, colado na parede, em pé. É. Tu lembra, Manuel? Tu tava numa aula dessas, não? Uma vez? Tem algum de vocês aí que tava numa aula dessa aí, que esse aluno ele só assistia aula em pé.
Eu não sei exatamente quem é não, certo? Mas eu dava aula, o cara levantava, ficava escorado na parede lá atrás. Bicho, não vai sentar não, professor? Não gosto de aula sentado não, só gosto de aula em pé. E ficava com medo, sei lá, o cara puxar um 38, jogar uma bomba. Enfim, né? Mas cada um tem os alunos que... Pois é, né? Tá bom, parou, certo? Então, focando aí nessa figurinha que eu tava falando também, certo? Tanto o paradigma simbólico quanto o conexionista, eles se baseiam nessa questão da estrutura físico-funcional do cérebro, certo? Ambos também procuram representar a inteligência humana, né? Então, vários livros, né? Alguns livros eu já li, já venho lendo alguns livros de inteligência artificial, de alguns autores até menos renomados. Eu gosto de ler a galera menos renomada, assim, porque a gente fica muito viciado na teoria, digamos, a teoria universal, né? Mas eu comprei uns livros aí, e-books pela internet, recente, uma promoção que eu peguei. E quem quiser posso até passar os links dos livros. E tô achando bem legal. Os caras trazem visões bem mais assim pessoais do que de fato científicas, certo? Apesar de não ter respaldo suficiente, é uma visão meio mainstream mesmo, certo? E faz sentido o que os caras dizem, certo? Se você pegar a teoria que eles falam aí e fazer um cruzamento com teorias mais robustas, né? Faz sentido mesmo. E uma delas é justamente essa questão de perspectiva mais simbólica, certo? Porque às vezes a gente pensa que a inteligência ela está diretamente atrelada apenas ao cérebro, e não é não, certo? A comunicação e a interação, ela remete a aspectos de inteligência, né? Você pegar e ver os animais, por exemplo. Os animais, eles não têm a capacidade de estrutura de pensamento. Um gato, um cachorro, um papagaio, certo? Mas eles têm aspectos de representação simbólica, seja do seu comportamento, ou seja da sua estrutura física, né? Várias teorias, já tem falado isso em sala, da psicologia cognitiva, né, da psicologia cognitivo-comportamental, sociocognitiva, se baseiam em testes com animais, né? Seja pombo, seja um gato, seja um cachorro, certo? A partir de teorias, sejam teorias de conhecimento, sejam teorias de aprendizagem, né? As próprias teorias de aprendizagem, as mais antigas, mais retrógradas, elas se baseiam muito na questão do sensoriamento cognitivo-comportamental, baseado em teorias de resolutividade e punição. Por exemplo, você faz alguns testes com o animal, exaustivamente, até que ele não vai desenvolver algum mecanismo distinto, certo? E aquele instinto dele é algo que é implícito, ao mesmo tempo que não é consciente, é inconsciente do animal. Então, é restrito, certo? A interação que ele cria padrão, e a partir daquele padrão, aquele ato que o ser humano faz, sei lá, alguns de vocês devem ter cachorro aí em casa, né? Se você pega a coleira do cachorro, acho que a maioria dos cachorros que vocês criam aí já sabe que vai passear. Então o cachorro endoida, né? Porque sabe que vai pra rua. Então o cachorro não pensa, ele não entende que ele vai pra rua, mas aquele processo de interação remete para ele experiências instintivas, certo? Que são cognitivos comportamentais para ele, e serve de respaldo. Então também não deixa de ser uma visão, digamos assim, posso até estar falando uma heresia aqui, né, para a psicologia. Mas também não deixa de ser uma abstração simbólica de inteligência, certo? Por mais que o animal ele não consiga estudar seu pensamento, mas existem elementos cerebrais que, a partir da interação da comunicação, você consegue desenvolver, né, ou habilitar para aqueles animais. Então, nessa perspectiva não animal, mas do ser humano, né, seja a abordagem conexionista, seja a abordagem reativa, o cérebro ele é a principal fonte, né, de abstração pela qual a gente trabalha. Então, ele é formado aí, ó, descendo aqui, eu estou passando o mouse, por uma complexa rede neural natural, certo? Que é o nosso próximo assunto, mais para frente, para a gente entrar em redes neurais artificiais, porque justamente a gente vai ter toda uma estrutura subsunsiva, né, de associação de nodos, parecendo uma rede, que essa rede, na verdade, ela tem como princípio, né, unidades de processamento individuais, que são os neurônios, certo? Então, cada unidade de processamento individual, ela remete, seja para o status anterior, seja para o status posterior, essa visão pela qual a gente está se discutindo. E esse neurônio artificial se baseia no neurônio biológico, certo? Que possibilita justamente que a gente construa essa rede, que é onde eu estou passando aqui o mouse, ó. E o conexionismo, né, ele trabalha nessa resolutividade dessa rede neural
artificial pela qual a gente está discutindo. Então, esse slide, né? Eu vou até dar até uma dica, na verdade. Quem quiser estudar para a prova de. Agora que vocês vão fazer esse assunto de busca, que vai ser o menor assunto, na verdade, que a gente vai. Eu vou avaliar vocês em relação ao cumprimento. Pode se basear até nesse slide aqui, certo? Se eu fosse vocês, até printava esse slide aqui. Printa a tela ou anota aí no caderno, certo? Que vocês podem usar essa fonte aqui desse slide, dessa capa de slide, como fonte de estudo. É a partir daqui que a gente desenvolve toda a teoria restante. Então, ainda focando um pouco nessa relação existente da simbologia, né, da comunicação e interação. Então, existe dentro da inteligência artificial, eu até botei dentro de teoria e busca, só que é uma outra área da IA, certo? Outras áreas, né, ou várias estratégias pelas quais a maioria dos profissionais eles criam. Então, uma dessas áreas que as pessoas trabalham nessa visão mais comunicativa da coisa, certo? É chamada de processamento da linguagem natural, né? O processamento natural de linguagem, depende da abordagem que você adota, certo? O que a gente chama de NLP, né? Natural Language Processing, ou PLN, né? Mais para a galera do português, tá certo? Então, o PLN, NLP, ele trabalha com perspectivas parecidas com o que a gente estudou nos compiladores, né? Então, todo mundo aí pagou o compilador comigo, e vocês viram que a gente trabalha com 3 análises básicas para a construção do compilador, né? Análise léxica, análise sintática e análise semântica. E que qualquer código-fonte que você crie, ele também vai ter elementos, né, simbólicos, para que a partir dali o programador ele entenda em aspectos frasais, né, a partir de frases, ou aspectos significativos, morfológicos, então qual o significado ou a forma pela qual aquela semântica é passada de um determinado escopo de um código-fonte. Então, para o ser humano ele conseguir se comunicar e ele até agir, ele até aprender, né, ele até interagir, também depende dessa perspectiva de comunicação, também interação. Imagine aí, ó, que eu já mostrei na aula passada, essas plaquinhas de trânsito, né? Então, a placa de trânsito, até citei, na verdade, na aula passada, que a gente se comporta no trânsito sem se falar com ninguém. Tá todo mundo no seu carro, na sua moto, na bicicleta, qualquer outro veículo aí. Ninguém conversa com o cara que tá ao lado do carro, com o cara que tá ao lado da moto. Todo mundo ali consegue coabitar no mesmo ambiente, certo? Utilizando uma linguagem simbólica baseada na linguagem de trânsito, pelo menos no Brasil, né? Que obedece também, né? E essa linguagem, ela desperta vários aspectos. Então, sei lá, você está na rotatória e você sabe que tem que parar para quem está na rotatória, porque quem está na rotatória tem a preferência. Se você passar, você bate. Se você bater, você pode morrer. Ou quebrar um braço, ou bater seu carro, certo? O que quer que seja. Então, tem gente que sabe que se passar vai bater, já passou e bateu, e a mesma coisa de uma multa. Então, o cara aprende, certo? Por uma experiência que foi puramente simbólica, puramente comunicativa. Então, se caracteriza como sendo inteligência, certo? Então, tanto a comunicação do ser humano com o outro ser humano, quanto do espaço com o ser humano, do ser humano com o espaço, ou todo um conjunto da obra, é justamente o processamento de linguagem natural ele foca, certo? Então, eu vou encerrar o assunto aqui em PLN, nessas etapas aqui, que na verdade vocês já estudaram na parte de compiladores, né? Então, o PLN, o NLP, ele se baseia em algumas análises pelas quais a construção da comunicação interação na IA, ela é realizada, certo? A gente tem análise morfológica, análise sintática, análise semântica, análise pragmática. A morfológica é aquela em que você constrói a estrutura dos símbolos. Então, lá em compiladores a gente não chega a estudar análise morfológica, a gente já vai para análise léxica, certo? Mas imagine que cada símbolo ele é construído individualmente, ele é gerado, né? Ele é afixado individualmente, certo? Então a configuração dele individual, que não é a léxica, que é o que ele significa, a forma pela qual ele adquire, é justamente que a análise morfológica ela trabalha. Eu não sei se vocês já viram, quem é curioso, mas a gente tem aplicativos aí nas lojinhas aí, ou softwares, né, que algumas pesquisas, algumas pessoas desenvolvem pesquisas, que esses softwares eles tentam reconhecer texto. Não sei se alguém já viu algum tipo de aplicativo relacionado a isso aí. Sei lá, você faz assina um papel, bota uma letra, certo? Tem até eu esqueci agora, porque deu um branco. Tem até uma área de processamento de imagem que faz isso aí. E ele cria padrões ali, certo? De variação de imagens que ele tenta detectar que letra é aquela. Acho que vocês já viram isso aí, né?
Então, para o reconhecimento textual, certo, a partir de imagem, é um processo de análise morfológica, porque quantas formas diferentes cada letra ela pode ter. Às vezes eu pego as provas de alguns de vocês, meu amigo, para o cara entender o que o cara escreveu, certo? Não segue, porque tem gente que escreve pequeno demais, tem gente que escreve de maneira inclinada, de maneira retratada, de maneira estendida, de maneira descrita, que a letra ela larga, ela é estreita, certo? Então, por mais que cada um de vocês escreva uma letra A, mas a variação de estrutura, a variação de forma das letras, ela vai variar, ela vai ser, digamos assim, diversificada, mas todas vão ter o mesmo significado, entenderam? Então, pode ser dentro da sala da gente, pode ser no bairro da gente, no país da gente, então, cada signo, né, no caso, cada string, ela vai ter sua forma diferente. Posteriormente, vai ser viabilizado para análise léxica, né, que é o que cada letra ela vai significar, apesar de ter formas diferentes, mas ela vai ter um significado também diferente, né? Para análise sintática, que é quando a gente justamente faz todo o processo de entendimento e construção da frase, né? Como vocês aprenderam lá em compiladores também, certo? Análise semântica, que é aquela análise que você vai dar significado ao contexto, de maneira geral, ao bloco ou escopo da informação, certo? Então, depende também do tipo de padrão de informação pela qual você usa. Eu, esses dias, já assisti várias vezes, né? Mas esses dias eu assisti novamente o filme de Alan Turing, né? O Jogo da Imitação. Acho que alguns de vocês já devem ter assistido, né? E recomendo novamente, fortemente, que todo mundo assista esse filme para quem quiser trabalhar nessa área de processamento de linguagem natural, né? Ele conta a história do filme. É verdade, Pajé, é um filme muito bom. E lá Turing falava justamente sobre isso aí, né? Que os caras tinham uma comunicação totalmente criptografada, mas que era uma comunicação simples de ser entendida. Bastava ter a escrita das regras, no caso o alfabeto, para que você pudesse ter a ordem, né? Seja ela lógica ou cronológica de leitura. E, por fim, a gente chama de análise pragmática, que é aquela que ela tenta representar todo o escopo, ou um conjunto de escopos semânticos, certo? Que você vai ter aí, digamos, todo um texto, todo um bloco de informação, um bloco de código-fonte, e todo ele significa apenas, digamos assim, alguma ação, alguma tarefa que você quer seguir. Enfim, você pode pegar aí 10, 15, 20 mil linhas de código-fonte para uma única tarefa, certo? Que aquela tarefa, sei lá, de cadastrar um cliente, cadastrar um produto. Então, essa capacidade, o agente inteligente ele tem de fazer algo a partir do entendimento de uma informação que isso é suscetível de lógica, certo? É o que a gente chama de análise pragmática. Aí tem só um exemplo aí, né, de que seria sufixo, palavra derivada do substantivo, né? Não tem mais só para complemento de tabela. E ela também busca, assim, né, ou se basear, na verdade, nessa questão da definição do escopo pela qual a gente está estruturando ou pela qual a gente está delimitando, certo? Então, a análise pragmática, ela é muito dependente do tipo de semântica que você cria também, dado aquele processamento de linguagem natural que seu agente inteligente ele vai criar, ou que ele vai processar, certo? Deixa eu só passar aqui para ver alguma coisa. Então é aqui que eu acho que eu vou encerrar o nosso primeiro estágio, certo? De as análises pais. Acho que ninguém tem dúvida não. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pergunta. Ou se não tiver dúvida, certo? Pode mandar mensagem para mim, que eu acho que é por aí mesmo, certo? Hoje a gente bateu o recorde de alunos na sala ao mesmo tempo, 36 alunos, né? Que bom, né? A gente conseguiu segurar essa galera aí. Fala, Manuel. Tu liberou as listas já? Não? Oi? As listas de exercícios tu já liberou? Já, vamos lá. Beleza. Na hora delas que aí vão Beleza? surgir as dúvidas. E aí, mais alguma dúvida? Elivelton. Tem gente aqui que fazia tempo que eu tinha visto na sala, viu? Rapaz, já pensou. Danilo mandou umas 4 mensagens pra mim chorando. Sou Adil Prazo TCC1. Calma, jovem, adiei, tá? E aí, Pérez, tudo certo também? Tá chegando legal aí pra você? Claro, claro que sim, né, Pajé? Tu acha que tem alguma coisa de graça nesse planeta? É não, né, cara?
Exatamente. Nem relógio trabalha mais de graça. Quem aqui de vocês já viu relógio de pulso? Alguém sabe o que é relógio de pulso? Os avós da gente tinham um relógio que não tinha pilha. Botava no braço e funcionava com o pulso do cara. Se o cara morresse, o relógio parava de trabalhar, né? Então, o relógio de pulso acabou e estão botando pilha. Então, nem relógio de pulso faz mais nada de graça. Imagina lista de exercício, né, cara? Beleza, galera? Então é isso aí. Quinta-feira, depois de amanhã, tem listinha de exercícios pra gente resolver aqui, certo? Recomendo vocês virem aí. Vou começar no mesmo horário que eu tenho começado, certo? Exato, Pajé. Exato. Tanto que tu parou de andar, né, cara? O bicho vai parar também, né? Então eu vou começar a aula na hora, viu, galera? Eu tava esperando muito. Fala. Essa lista que tu vai corrigir é o que já tá no Blackboard ou tu vai fazer uma nova? Não, vou fazer uma nova. Ah, beleza. Vou elaborar uma listinha de revisão para a prova. Para que vocês possam estudar, certo? Tranquilo, valeu. Exatamente. Então, quinta-feira a gente começa na hora, como eu estava falando, certo? Não vou esperar mais não. Antes eu esperava até 9 horas, né? Quando der 10 para 9 eu tô começando, certo? Tem gente na sala, eu começo, a gente roda a aula. Então, boa noite para vocês aí, né? Corram aí, que você tá Valeu, chegando o professor. deadline. É sexta-feira, certo? E é isso aí. Quem tiver dúvidas, manda mensagem para mim no Blackboard, que dentro da medida do possível eu tô respondendo a Professor, vocês, rapidão, certo? uma dúvida, eu acabei de me tocar. Hum. O senhor falou que quem entregasse até hoje, o senhor entregava o feedback em até uma semana, né? O senhor vai continuar fazendo isso ou vai estender? Não, vou estender o prazo também, porque fica melhor para eu controlar, Certo, entendeu? tá bem, tudo bem. Então até sexta, a partir de sexta conta uma semana também. Mas Tranquilo. corram, certo? O prazo não vai ser mais adiável não, viu? Essa foi o único adiamento foi isso aí. Tem mais prazo não. Beleza? Então boa noite para todo mundo aí. Valeu.